Bom dia, produtores, amigos, agricultores, aquele que não ouve no programa Dia a Dia da Agricultura, da Rádio Nova Era de Borrasópolis. Bem, o que temos a falar nesse período que ficamos aí um pouco ausentes aos programas, seria da situação das lavouras na nossa região, como vem se desenvolvendo. Sabemos que o clima aí está um pouco seco, já antecipado por algumas previsões, e esperamos aí, quem sabe, o início das próximas chuvas nesse fim de semana ou outro, para a retomada da umidade do solo, principalmente aqueles que vêm a pensar no plantio da planta subsequente, que seria da safrinha ou até o próprio feijão. Bem, mas vamos falar agora, inicialmente, sobre a situação das lavouras de verão de milho, que se encontram em estágio de maturação, secagem, aonde deve chegar aí no seu ponto de colheita nos próximos dias. Temos uma área muito reduzida de milho na nossa região, onde proporcionará aí, com o advento da colheita, alguns estoques aí não suficientes para repor aquilo que foi colhido. Está se esperando muito da safrinha com relação ao milho. Por isso, a tendência é que, apesar de estar um preço bom, continue esse preço em função das poucas áreas a ser plantadas. Algumas ainda que estão plantadas, que vão ser colhidas, apresentam também uma perda, uma deficiência em relação à produção por falta de chuvas ocorridas no período agora de granação e também lá no começo, no seu desenvolvimento. Mas acreditamos que ainda a maioria das áreas, principalmente são mais tardias, deverá haver uma produção aí, uma condição de produção muito boa. Haja visto que a doença que atacou no seu final não foi muito grave e o seu pleno desenvolvimento da planta com enchimento de grãos está no seu final e devemos ter uma boa produção em relação à área. Acreditamos aí que a média deve ser uma média muito melhor do que a do ano passado, com altas produtividades para a cultura do milho. Com isso, se fizer aí a sua relação de custo, que com certeza aumentou para muitos produtores, mas com alta tecnologia, e que numa produção aí, se colocar em torno de 450 sacos, ela bate facilmente em termos de lucratividade uma área com uma média de 130 sacos por alqueire de soja. Então, mais uma vez, vem o milho aí destacando como um fator de remuneração muito melhor para o produtor no verão em relação ao soja, à área de soja. Temos aí notado também muitos produtores têm optado pela safrinha. É lógico que temos um período seco. Isso vem agravar também o próximo plantio aí com relação a algum atraso. Veja bem o zoneamento, veja bem a cultivar, para ver qual o zoneamento de plantio. E essa falta de umidade pode atrasar um pouco o plantio na nossa região. Mas aguardaremos aí as próximas chuvas para ver qual a condição de início de plantio. Muitos dos produtores colocaram soja precoce, anteciparam bem o plantio para fazer a safrinha. E muitas dessas áreas a gente tem visto que não tem produzido muito bem, não tem vindo muito bem, uma média muito aquém daquilo que ela apresentava como uma planta numa altura até boa, e agora seco com as vagens ela está bem reduzida. Não acreditamos numa produtividade acima de 110 ou 120 peças mais precoces. Será que vale a pena, produtor, fazer esse plantio antecipado para colher 100, 110, 120, aonde a maioria vai colher com plantio normal, lá os seus 140, seus 150 nas regiões que choverão, lógico, na região nossa, que vem se desenvolvendo muito bem a questão de clima para esse tipo de produção. Vale a pena pensar e ver realmente se é vantajoso a condição de safrinha, principalmente também com o aparecimento da buva e os matos aí resistentes que estão sujando muito das áreas de verão com relação principalmente a esse tipo de planta que tem surgido naquele vácuo entre a aplicação de produtos de residual, tipo primóleo, onde acaba no residual, essas plantas têm surgido e têm infestado as áreas, deixado suja. Às vezes o trigo, na sua condição, tem a chance de manter sua terra limpa. E o soja plantado na época certa, e o milho no verão, tem sido bem mais remunerador do que fazer safrinha, antecipar muito soja e colher mal o soja. Temos aí também notícia de que tem variado na região do Mato Grosso do Sul, para quem já está colhendo, oeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, aqueles antecipados para a safrinha, aonde passou a chuva está escolhendo em tipo de 110, 120 sacos por alqueire, e aonde não passou está colhendo em torno de 60 sacos por alqueire. Uma condição que paga o banco, só que faz com que o produtor perca o ano em função desse tipo
desse tipo de situação com relação ao calor e a seca que atingiu essas regiões produtoras, Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná e também oeste de Santa Catarina. Então, nessa condição, temos aí também uma super safra que não deve ocorrer, porque as perdas já estão sendo calculadas. Acreditamos aí uma diminuição significativa, ou por excesso de chuva que está havendo no Mato Grosso do Sul, na área de soja, onde está promovendo o ardimento dos grãos e por não ser possível a colheita, áreas de secado, inclusive, aí ocasionando daí uma diminuição nessas condições. Com isso, faz com que o mercado fique um pouco nervoso, e aí a tendência da procura do produto vai ser mais difícil em função de que não entra o soja, principalmente das regiões grandes produtoras, para exportação. Temos também o problema do apagão logístico que existe no Brasil, isso é uma realidade, também acarretado aí agora pelo aumento dos combustíveis, principalmente o diesel, que deve sim afetar a condição de preço. Temos aí uma estrutura portuária de mais de 20 anos, onde não foi ampliado. Os problemas estão aí, estamos com o mesmo porto há 20 anos, e agora temos lá uma fila hoje no Brasil de mais de 120 navios para encostar e pegar soja. Não consegue. Isso na entre-safra, imagina na safra. Também 40 navios de milho para ser embarcado e também não consegue embarcar. E a situação aqui, portos igual o de Paranaguá, só atracam 4 navios por vez para que sejam carregados, e a demora do carregamento é muito grande. Isso pode fazer com que os prêmios sejam negativos, e aí haja aí uma diminuição em função dessa demora de embarque, demora de transporte, falta de estrada, trens e armazéns, o deslocamento, o custo de deslocamento, frete, claro, com relação ao diesel, com a sua subida do diesel também, e também o pedágio, provavelmente a partir do começo de março, deve dar uma redução em relação ao preço praticados hoje no mercado com relação à soja. O milho se contempla em função da pouca área plantada e da grande procura, e também com reflexos futuros com relação ao plantio de milho safrinha, que deve talvez esfriar o preço com relação ao mercado do milho, mas só lá na frente, e ainda torcendo para que ou na safra americana ou na safrinha venha um clima bom, mas mesmo assim o milho a tendência de sustentação dos seus preços. E já a soja, igual eu falei, a partir de março, abril, deve haver uma queda. Depois ela deve retornar, mas tudo em função do problema de transporte no Brasil, no caso do transporte. Então o governo não investiu, e se vai investir agora não dá mais tempo. A superprodução ou a produção do Brasil, ela tem aumentado nesses últimos anos, duplicado e triplicado, quando que a condição de transportes e portos tem ficado a mesma. Temos aí as nossas rodovias aqui na nossa região, que foram feitas de 1975, 76, depois não foram feitas praticamente mais nenhuma rodovia. Ferrovia continua na mesma, com aquela especulação louca de empresas que tiram dinheiro e abandonam e praticam só os lugares mais rentáveis, caso da ferrovia de União da Vitória, Santa Catarina e União da Vitória no Paraná, até o Porto de Paranaguá. Essa linha está abandonada porque não há interesse da operadora. Com isso faz com que haja mais caminhões na pista e haja os programas sempre de embarque, o transporte e embarque para o porto. Então essas condições são condições adversas. O produtor fique atento. Temos aí os contratos tanto de milho quanto soja remuneradores. Seria a hora ainda do produtor, aquele que quer fixar seus preços, principalmente para o período março e abril, onde precisa de algum dinheiro ou cumprir algum custo, seria uma hora boa para que se faça esses contratos. Também visando aí, com relação à safrinha, temos aí uma opção também muito boa, principalmente em áreas que eram de milho, ter herbicidas mais específicos para o controle, teria chamado a atenção com relação ao plantio de feijão. Está bastante remunerador, temos aí a saca variando aí de 160 a 80 reais o saco, a nível de comercial, está bastante remunerador. Então, na condição de que você faz aí o seu plantio, coloca a semente está variando em torno de 250 reais o saco da semente, mas colocando aí a quantia por alqueria, esse preço remunerador, seria muito interessante para aqueles que
que pensam em implantar esse tipo de cultura, tendo em vista que houve muitas perdas nas safras normais e agora também com a sua falta, mesmo chegando feijão chinês no Brasil, a falta do produto é significativa com relação aos preços que estamos vendo. Já teve até R$ 200 o saco, mas agora deu uma diminuída nos seus preços, mas a sustentação de preços é forte, deve se manter em função da pouca oferta do produto no mercado. E aí muitos produtores já estão pensando em fazer o plantio de feijão, depois com alta tecnologia, com os produtos a serem aplicados e depois com uma colheita boa, com uma máquina específica, possa ser bastante remunerador ao produtor. Sempre tomando os cuidados fitossanitários, tanto de praga quanto de doenças, para que possa atingir o máximo da produção desse tipo de cultura. Aqui mesmo na região nós já tivemos plantio para essa época e foi saindo muito bem. A única condição que temos agora é esperar chuvas para o plantio tanto do milho quanto do milho safrinha. Bem, com questão à ferrugem da soja, nós vimos aí que ela está tranquila, a situação está boa. Não tivemos um ataque de severidade muito grande. Sabemos que tem alguns focos muito pequenos aqui em Mauá da Serra, mas o produtor aprendeu a aplicar o produto, aprendeu a hora certa de aplicar. Tivemos um atraso um pouco do plantio na região oeste, que fez com que não se colhesse muito cedo essa lavoura, e daí com que o esporo não ficasse no ar. Mas o que o produtor aprendeu, está fazendo o controle certinho, e isso tem ajudado as regiões mais tardias, tipo Mauá da Serra, Faxinal, a não ter um foco significativo dessa doença, e onde há o controle efetivo da mesma com produtos específicos aí no mercado. A única coisa que estamos vendo, o produtor fique atento ainda para a ocorrência do percevejo marrom, que tem sido persistente. Ele tem atacado em forma de forma significativa. Sabemos que até, principalmente para campo de semente de soja, o percevejo ele causa dano, causa estrago até mesmo no seu ponto de maturação. Necessita, sim, para campo de semente, fazer o controle para supressão e diminuição da população, porque sabemos que todos os produtos aí são baseados em controle, a nível de 80% no mínimo. E a erradicação não existe, até porque não existe registro para produtos que erradiquem por função de desequilíbrio ecológico da lavoura em si e do meio ambiente em si. Então, preste atenção para a ocorrência desse tipo de praga, desse tipo do percevejo, principalmente na granação. Aqueles que não são campo de semente, mesmo assim, fique atento para uma população muito alta, acompanhe com o seu engenheiro agrônomo e veja a devida condição de ter que aplicar ou não para a diminuição da população do percevejo. O fato de ter ou não é o problema é qual o estágio que está o soja e qual a quantidade de percevejo que tem. Sabemos que acima de meio centímetro o percevejo já causa estrago até a sua fase adulta. E isso significa uma diminuição de peso e temos muita lavoura aí que está em condições ótimas e vamos manter ela até o final com os controles devidos para o incremento da sua produtividade e do seu ganho. Bem, temos também a condição aí da safra da safrinha e os bancos, principalmente o Banco Financiador, que é o Banco do Brasil, já está catando os projetos de financiamento. Procure sua firma de planejamento, seu agrônomo, faça o projeto e já dê entrada. Para quem quiser fazer safrinha, já dê entrada no banco. O banco já está aceitando as propostas de financiamento. Trigo ainda não estão sendo aceitos os projetos, mas o produtor já pode planejar sua área, comprar seus insumos, adquirir. Tem muitas empresas que já estão vendendo os produtos como semente, adubo, para a safra de inverno. A semente, temos notícia aí que deve variar, segundo as variedades existentes no mercado, entre 1,20 a 1,30 o preço do quilo da semente. Aí depende da cultivar, você produtor vai ver quanto vai pôr por alqueire, sempre lembrando de fazer os tratamentos da semente do trigo para ser instalada, que o período de zoneamento nosso já começa aí a partir de março, mas o produtor já tem condições de fazer seu planejamento e ver o momento certo para que faça o tratamento da semente e também para possível plantio no período de março. O preço deve se manter em função da pouca oferta que está no mercado. A quebra foi muito grande com relação aos mercados europeu e americano, então há uma sustentação boa de preços. O que acontece é que empresas que
trabalham, que tem pouca assim, fluxo de grãos, que trabalham com soja e com milho, a tendência de que essas, talvez empresas pequenas que não têm esse fluxo quer dizer moega, silo, secador e armazém específico para colocar e tirar. A tendência da empresa que não tem isso é que deve parar o mercado em função do recebimento da safra de verão de soja. Por isso, aqueles produtores que atuam com empresas aí, que não tem esse fluxo, talvez seja um momento oportuno para fazer essas vendas. Temos aí notícia em preço de balcão em torno de R$ 39,50, um preço bom, bem remunerador, e em relação à produção que tivemos no ano passado, e em relação ao inverno, também comparado-se aí com milho safrinha, e também a limpeza do trigo deixa para o próximo ano. Mas mesmo assim, nessa condição de preço, uma produtividade boa, mesmo com os custos um pouco mais elevados, ainda torna-se aí com um retorno bom em relação à cultura de inverno. Então aí as perspectivas são boas, mas ainda não temos condições de dizer se esse preço vai até lá na frente. A tendência é que vá, porque é uma falta, uma falta de produto, falta de oferta, até produto tem, mas o produtor está guardando e está segurando. Aí os moinhos querem fazer uma isenção dos impostos de importação para adquirir mais desses produtos no mercado afora. Acontece que não está tendo também, mas a tendência é muito boa com relação também ao plantio de trigo. Então vemos aí várias culturas sendo remuneradoras, várias culturas dando aí condição ao produtor para que se capitalize e faça algum dinheiro. Basta nós termos as contas na ponta do lápis, sabendo onde é que vai o dinheiro, onde é que vem e qual o momento certo de vender, e ver os contratos, fixar um pouco e deixar os seus custos amarrados com relação à produção, ao plantio, à produção, para depois que façam a venda correta, para que haja margem de lucratividade. Sempre lembrando ao produtor que o mais importante de tudo não é colher muito, mas sim colher muito com um custo pequeno, onde a margem de lucratividade seja a maior possível. Mesmo porque eu quero dizer, é muito melhor às vezes você colher 400 sacos de milho com custo de 300, de 250, do que você colher 550 sacos, que ocorre em algumas áreas, mas tem um custo de 400, quer dizer, você só faz poeira. Temos que colher bastante e ter um custo na ponta do lápis, bem calculado, diminuto, para que o importante na atividade agrícola é a margem de lucro, é o que fica. Bem, essas eram as notícias da semana. Voltaremos mais na semana que vem com notícias, principalmente que semana que vem começa aí o Show Rural do Pavel. Aqueles produtores que se interessam, tem algumas entidades e empresas que estão levando, procurem aí os seus representantes comerciais para ver a possibilidade de ir ou não nessa feira, porque essa feira é uma feira importante de tecnologia, mostra de tecnologia e máquinas e implementos que existem e estão no mercado, ou os lançamentos novos que estão a vir, tanto de híbridos e máquinas. Começa a semana que vem, e também temos também para a semana que vem o dia de campo realizado na Fazenda Experimental da Coamo, que também deve começar nesse período. Os produtores interessados, cooperados interessados, também podem procurar os interpostos, onde há vagas para que se possa participar dessa semana que vamos ter aí com dias de campo. Então seria o Show Rural Copavel e também na Fazenda Experimental da Coamo. Bem, então essas são as notícias para a semana. Voltarei na semana que vem com mais notícias do programa Dia a Dia da Agricultura, com o Reginaldo Pavese aqui de Faxinal, falando sobre os assuntos da semana e das lavouras e do mercado. Muito obrigado.